Olá, pessoal, tudo bem? Tudo legal? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por se interessar nos vídeos do nosso canal. No vídeo de hoje, nós abordaremos o tema gestão de pessoas por competências. Vamos lá, então? Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Freitas, sou consultor em gestão de pessoas e processos, consultor em gestão empresarial, com foco em gestão de pessoas e de processos de trabalho. Trabalho com projetos de reestruturação organizacional, sou professor da FGV desde 2002, engenheiro e com pós-graduação em marketing e em desenvolvimento do potencial criativo. Bom, no nosso vídeo de hoje, nós abordaremos o tema, como eu já comentei, gestão de pessoas por competência, o processo de gestão de pessoas por competência, sob 3 aspectos. Primeiro, uma definição do que é a competência, neste modelo especificamente, os 5 modos do sistema de gestão de pessoas por competências e o processo propriamente dito de gestão por competência. A nossa intenção é dar um voo panorâmico. Se você tiver interesse em aprofundar, nós temos um e-book gratuito no nosso canal, no nosso site, ou então os cursos, os treinamentos que eu tenho ministrado, você no nosso site você terá acesso. Bom, inicialmente vamos definir o que é competência nesta metodologia, neste nosso modelo. Os diversos autores definem competência, na maioria das vezes, como chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Vamos ver o que é cada um desses. Conhecimento. Conhecimento é o saber. Habilidade é o saber fazer, colocar em prática aquilo que você sabe. E atitude é uma predisposição interna perante como você se coloca, como se você se posiciona perante certos estímulos externos. Muito bem. No nosso modelo, nós precisamos tornar evidente, tornar claro se a pessoa possui ou não um certo conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Fazer essa verificação com relação a conhecimentos e habilidades não é tão complicado. Eu consigo observar, consigo verificar se a pessoa possui certos conhecimentos e se sabe fazer certas coisas. Agora, a atitude, por ser algo interno, a pessoa, uma predisposição interna, já fica um pouco mais difícil. Como é que eu consigo observar isso? Por meio do comportamento. O comportamento é a expressão da atitude. O comportamento é como a pessoa reage a certos estímulos externos, naturalmente influenciada pela sua atitude, pelo seu posicionamento perante aquela situação externa. Então, no nosso caso, na nossa definição, competência é uma combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e comportamentos. Veja, eu não eliminei a atitude, estou colocando comportamento, que é a maneira pela qual eu vou verificar se a pessoa possui certa atitude. Vírgula, que confere ao indivíduo a possibilidade de desempenhar determinado conjunto de tarefas ou processos de trabalho com eficiência e com eficácia em determinado contexto. Bom, nesse modelo aqui, nessa definição, eu gostaria de destacar certos aspectos. Primeiro uma combinação sinérgica. Então, não é interessante, não existe competência, só conhecimento, só habilidade, só comportamento. Os 3 aspectos precisam trabalhar em conjunto sinergicamente. Comportamento, como eu já comentei, estou substituindo a palavra atitude pela palavra comportamento, mas não estou deixando de lado a atitude. O comportamento é a maneira pela qual eu consigo verificar se a pessoa possui certa atitude perante aquela determinada situação. Outra coisa importante é que competência, essa combinação sinérgica, ela confere ao indivíduo a possibilidade de ele fazer um trabalho bem feito. Não é só esse conjunto de competências que vai fazer com que a pessoa faça o que tem que fazer bem feito. É preciso mais coisa. Por exemplo, preciso ter condições, preciso ter equipamentos, preciso ter conhecimentos, habilidades e comportamentos. São ferramentas que a pessoa pode aplicar ou não. Ou seja, ela tem a possibilidade, se ela quiser, de aplicar essas ferramentas e desempenhar adequadamente determinado conjunto de processos de trabalho, que é outro aspecto que eu gostaria de destacar. Muitas vezes, eu vejo definições de competências absolutamente genéricas, competências de gestão, competências que qualquer pessoa deveria ter dentro de uma organização.
No nosso caso, nessa metodologia, como eu faço uma conexão direta aos processos de trabalho, nós definimos quais são as competências necessárias para aquele conjunto de processos de trabalho especificamente. Desempenhar determinado conjunto de tarefas ou processos de trabalho com eficiência e com eficácia em determinado contexto. Isso é muito importante. O contexto é importante também. As condições de trabalho, as condições que a pessoa encontra para desempenhar a sua tarefa adequadamente é tão importante quanto as competências que ela possui. Aqui eu quero mostrar quais são os 5 módulos do sistema de gestão de pessoas por competências. O primeiro deles, não em ordem de importância, mas apenas de apresentação, é a matriz de competências. A matriz de competências é o instrumento no qual estão registradas as diversas competências requeridas para certo conjunto de processos de trabalho. Posteriormente, eu vejo quais são as competências das pessoas, ou seja, faço o evidenciamento das competências individuais, das competências das pessoas, comparo com as competências requeridas da matriz de competência, tem, então, as lacunas de competência, os gaps de competência, que vão dar margem, vão dar origem a planos de desenvolvimento profissional por competência. Um outro aspecto importante do sistema é a avaliação de desempenho por competência. Nesse modelo, a avaliação de desempenho é considerado não só a obtenção de resultados, parte quantitativa, como o desenvolvimento das competências, ou seja, o aspecto qualitativo do desempenho. Neste modelo, desempenho é um construto composto de desenvolvimento de competências e obtenção de resultados, causa e efeito. Competência é causa, resultado é efeito. Grande parte dos sistemas de avaliação de desempenho focam apenas no resultado. No nosso modelo, a gente gosta de focar no resultado, claro, também é importante, mas desenvolvimento de competências para a obtenção daquele resultado. Como que se chegou naquele resultado, positivo ou negativo, né? Eu vou verificar, provavelmente, grande parte dos casos, grande parte dos motivos estão no aspecto do desenvolvimento das competências. Com isso, eu tenho condições de formar planos e implementar planos de desenvolvimento profissional por competências muito mais adequados, muito mais alinhados às necessidades da organização e aos interesses das pessoas. Eu posso também, nesse modelo, trabalhar com um sistema de recrutamento e seleção por competência, ou seja, eu tenho as competências requeridas, com base na matriz de competência, e faço meu recrutamento e seleção com base nesse perfil. Vejo as competências que as pessoas possuem, as competências evidenciadas, e vejo quais aquelas pessoas, quais aqueles indivíduos, quais aqueles profissionais que mais se alinham, mais se adequam ao conjunto, ao rol de competências requeridas. Naturalmente, isso deveria ser um primeiro filtro, nada substitui uma conversa, uma entrevista com o gestor responsável, mas ele já chega com um perfil de competências mais preciso dos seus entrevistados. E, por último, mas não menos importante, o banco de talentos. Quer dizer, se eu tiver tudo isso guardado, tudo isso registrado num grande banco de dados, de forma que eu consiga fazer correlações, conexões, eu tenho um instrumento de gestão de pessoas excepcional. Ou seja, eu poderia saber, descobrir, né, quem sabe o que e onde se encontra. Muitas vezes as pessoas têm determinados conhecimentos, determinadas habilidades, que não as expressam porque as suas atividades não exigem. Ou seja, estão, entre aspas, aí, soterradas pelo cotidiano de trabalho. Se eu tiver isso bem organizado no banco de talentos, no banco de dados, com acesso fácil, eu tenho a possibilidade de saber quem sabe que e onde se encontra, mesmo que não esteja expressando aquele conhecimento, aquela habilidade, e consigo também montar uma coisa interessante, que eu vou mostrar mais para frente um pouquinho, que é o mapa de desenvolvimento profissional, quer dizer, o acompanhamento da carreira da pessoa ao longo de um determinado tempo, um determinado horizonte de planejamento. Bom, eu considero que gestão de pessoas é um aspecto tão importante, estrategicamente tão importante quanto qualquer outro na organização. Talvez seja um dos aspectos mais importantes. Sempre digo que não adianta ter bons processos de trabalho se não tiver as pessoas com as competências necessárias e com a vontade, né, de aplicá-las no seu cotidiano. Então, tratar a gestão de pessoas como um processo estratégico, penso que é crucial e super importante para qualquer organização.
Gostaria de dar rapidamente uma passada rápida sobre o processo estratégico, só para posicionar a gestão de pessoas nesse aspecto. Um processo estratégico começa naturalmente pela análise da ambiência externa, ou seja, os stakeholders externos, os usuários, os fornecedores, os concorrentes, o mercado de uma maneira geral, o que esse mercado espera, o que esse mercado exige da empresa, da organização como um todo. Com isso, eu vou definir os direcionadores estratégicos, tradicionalmente missão, visão, princípios e valores, desdobro em focos estratégicos, que são os grandes desafios que eu me proponho em um determinado período. Esses focos estratégicos vão gerar os objetivos estratégicos, que são os resultados qualitativos, e esses resultados qualitativos vão exigir processos e projetos para serem implementados, serem conseguidos, serem obtidos, que são os resultados quantitativos. Naturalmente, com o tempo, dá-se um retorno, dá-se um feedback, eu posso revisitar esses direcionadores estratégicos e, eventualmente, fazer alguns ajustes. Eu sempre costumo dizer que direcionadores estratégicos têm que ser estáveis, mas não precisam ser engessados, né? É prudente, assim, saudável que eles sejam questionados periodicamente. E o desdobramento continua novamente. Eu gostaria de mostrar para vocês uma análise, um exemplo de uma análise no ambiente externo, que eu chamei de voz do mercado. Na verdade, é voz dos stakeholders externos, né? Não só mercado. Você faria uma pesquisa incluindo clientes, usuários, formadores de opinião, quer dizer, todas aquelas pessoas ou entidades ou instituições que, de alguma forma, têm alguma interação com a sua organização. Mas você faria uma pesquisa para verificar, para fazer uma avaliação, mas não só uma avaliação, perceber qual o grau de importância relativa que o mercado, de uma maneira geral, externo, dá a determinados aspectos. Então, neste exemplo aqui, isso é um caso real, uma empresa de São Paulo. Nós selecionamos 14 competências organizacionais e fomos a campo fazer a pesquisa. Primeiro, nós perguntamos qual a avaliação que o entrevistado dava a cada um desses aspectos, depois a importância relativa a cada um desses aspectos. É claro, todos são importantes, estão relacionados, todos são importantes, se não fossem importantes não estariam aqui nessa relação, né? Naturalmente, mas nós precisamos destacar que a importância relativa entre eles. Tá? O que é interessante nesse modelo aqui é o seguinte, que eu posso observar que existem alguns aspectos, que eu sou muito bom e o mercado não dá tanta importância assim. E outros ao contrário, né? Eu não sou tão bom assim e o mercado dá uma grande importância. Então, por exemplo, eu não vou analisar detidamente esse gráfico não, porque teremos aí, poderemos ficar aí muito tempo fazendo essa análise. Mas apenas 2 ou 3 exemplos. O item 3 e o item 7, por exemplo, e o 12, receberam uma avaliação, uma importância relativa elevada, sendo que o item 3, uma avaliação muito ruim, a pior avaliação. Então, tem aqui um gap negativo muito grande, ou seja, aquilo que o cliente dá importância, que no caso é preço e condições de pagamento, eu não estou indo tão bem. Já o item 7, que é confiabilidade da entrega, tem alta importância e tem uma posição relativamente interessante. Agora, o item 6, por exemplo, que é facilidade de negociação, o gap negativo é grande, ou seja, alta importância e baixa avaliação. Por outro lado, o item 10, que é atendimento pelo distribuidor, a importância relativa é baixa e a avaliação é elevada. Quer dizer, o distribuidor atende muito bem, mas o cliente não dá importância a isso. Então, esse tipo de pesquisa é interessante pelo seguinte, eu preciso verificar o que os clientes, o que os usuários priorizam para verificar se eu sou bom mesmo naquilo que ele prioriza, não naquilo que ele não dá importância, como é o caso aí do item 10, que teve uma avaliação positiva, de um item que não dá, que o cliente, né, não dá tanta importância assim. Bom, com isso, por que eu estou falando tudo isso? Né? Tudo isso compõe uma análise estratégica para definir quais são os grandes indicadores que vão me mostrar se a empresa, essa organização está indo bem ou não está indo tão bem assim. O macroprocesso de gestão por competência. Bom, nós já falamos sobre o ambiente externo, verificar o ambiente externo e definir quais são os grandes indicadores que vão me posicionar, vão me dizer
se a empresa, se a organização está indo bem ou não tão bem assim. Com base nesses indicadores, nesses KPIs, Key Performance Indicator, eu vou priorizar algumas áreas, alguns processos, algumas atividades para começar a fazer um mapeamento. Eu não vou mapear tudo, vou priorizar algumas áreas específicas. Isso, eu posso começar, então, a pensar, a mostrar o processo, o macroprocesso de gestão por competência. Eu já tenho a análise do ambiente externo, ou naquele formato de voz do mercado, como eu mostrei, ou em outro formato qualquer, e obtive quais são os indicadores-chave, os indicadores mais importantes da minha organização. Com isso, eu vou começar a priorizar o externo. Eu posso, então, determinar quais são os KPIs, quais são os indicadores-chave que vão me priorizar o meu processo de análise para a gestão por competência. Com os indicadores-chave determinados, eu vou começar, então, a trabalhar nos 3 aspectos do macroprocesso de gestão por competência, que é compreender, modelar, implementar e medir. O que é compreender? Primeiro, eu vou verificar o que é feito, ou seja, estou fazendo um mapeamento de atividades, estou levantando aquilo, o que as pessoas fazem, na verdade, né? E uma segunda perguntinha nesse momento é por que é feito? Ou seja, o que você faz e por que você faz o que você faz. O que você faz, as pessoas respondem com alguma tranquilidade. Agora, por que você faz o que você faz? Qual o motivo, né? Qual a motivação? Muitas vezes não fica tão claro assim. Ah, eu faço isso porque quando eu cheguei aqui já era feito e eu estou dando continuidade. Muito bem, ótimo, mas será que não seria o caso de a gente fazer uma análise crítica? Será que precisa fazer o que você faz realmente, né? Depois eu vou perguntar como é feito, como você faz o que você faz. Ou seja, nesse momento eu já estou então mapeando o processo. Eu levantei o que é feito, estou levantando como é feito o que é feito. Estou mapeando o processo. Com isso, eu vou tentar fazer então uma análise crítica com a seguinte pergunta: para que é feito? Para que você faz o que você faz? Qual a finalidade? Qual o produto das atividades que você faz e o que é feito com esse produto dessas atividades, ou seja, qual o motivo, qual a motivação pela qual você faz o que você faz. Eu estou pondo à prova não só o que é feito, mas como é feito o que é feito. Com isso, eu vou começar a modelar processos e redesenhar e normatizar processos. Ou seja, se eu fiz uma análise crítica, eu determinei quais são os processos que precisam continuar, quais são os processos que precisam ser descontinuados, quais são as modificações, as transformações que eu preciso fazer em determinados processos, quais processos eu preciso deixar como estão, ou seja, redesenhar o conjunto de processos de trabalho. Uma vez redesenhado de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, eu vou normatizar esses processos. Bom, só abrindo um pequeno parênteses aqui, temos aqui uma pequena armadilha, né? O que é normatizar? Normatizar é fazer uma norma, é colocar isso registrar a melhor forma de fazer certos processos de trabalho. E registrar significa produzir documentos. E produzir documentos tem grandes chances de gerar uma burocracia infernal. Começar a ser muito detalhista, começa a gerar processos, gerar normas, querer normatizar tudo, né? Querer controlar tudo, fica difícil. Então, nesse momento, temos que ter bastante cuidado em não ser tão superficiais que não se consiga compreender os processos, nem tão detalhistas que fique uma coisa muito difícil de ser gerenciada. Tem um ponto de equilíbrio aqui, aí, que naturalmente é caso a caso, né? Mas precisa ter esse cuidado de não normatizar demais, nem normatizar de menos, nem ser tão detalhista, nem ser tão superficial. É um lembrete, principalmente quando, às vezes, os clientes querem fazer certificação ISO 9000, por exemplo, que precisa normatizar os processos. Alguns vão a um grau de detalhe tão grande que engessa o processo, né? O processo tem que ter estabilidade, não ser engessado. Bom, aí tem uma outra questão que geralmente dá bastante discussão, bastante polêmica nas empresas, pelo menos nas quais eu já passei, que é o seguinte: eu levantei quais são os processos, redesenhei os processos, eles estão bem mais ajustados, bem mais interessantes, de serem bem mais simples, né? Com grande chance de obter mais resultados. Tá legal. Agora, como que eu vou organizar as pessoas, tá certo? Para dar conta desses processos de trabalho?
Aliás, abrindo um parênteses aqui, um outro parênteses, né? Em muitas metodologias que a gente encontra por aí, falam tecnicamente de processos, tecnicamente de projetos, com grande profundidade, mas esquecem de abordar o aspecto pessoas. Quer dizer, quem faz isso acontecer? São as pessoas. Então, eu redesenhei os processos. Bacana, legal. Quem vai fazer esses processos funcionarem? São as pessoas. Como que eu vou organizar as equipes? Como que eu vou montar as equipes para dar conta desses processos de trabalho? Eu estou falando, na verdade, de redesenhar a estrutura organizacional. Aí tem um outro probleminha também bastante crítico, que é o seguinte, normalmente, ou grande parte das vezes, as empresas não gostam de mexer em estrutura. Por quê? Na verdade, não é a empresa, na verdade são as pessoas, certo? Porque mexer em estrutura, eu estou mexendo em poder. Mexer em estrutura, eu estou mexendo em dinheiro, em salário, em bônus, etc., das pessoas. Então, geralmente, encontra-se muita resistência nesse aspecto, quando eu vou redesenhar, reorganizar a estrutura organizacional e, principalmente, se eu tiver que passar para um outro modelo, uma outra arquitetura organizacional. Mas é importante, porque para extrair o melhor dos processos de trabalho, eu preciso ter as pessoas com as competências requeridas e organizadas de forma a elaborar, de forma a fazer de uma maneira mais interessante, mais rápida, mais simples, e obter mais resultados dos processos de trabalho. Bom, feito isso, eu vou determinar, então, o desempenho. O que é desempenho? São as competências requeridas e os resultados requeridos também. Com essa estrutura, com esse processo, o que eu quero de resultado concreto? O que eu quero de desenvolvimento de competência? Estou, então, desenhando aqui quais são as competências requeridas, quais são os resultados requeridos neste modelo, nessa nova organização. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Colocar a mão na massa e implementar, fazer acontecer. Pegar os processos de trabalho, dar treinamento para as pessoas de uma maneira nova de trabalhar, reorganizar as equipes, quer dizer, implementar estrutura e processo de trabalho. Implementar a estrutura geralmente não é muito rápido. Geralmente dá um pouquinho mais de trabalho e tem que ser feito com bastante cuidado. E neste momento tem um fator muito importante, um fator crítico, que é o seguinte. Muitas vezes o problema não é a mudança. A gente fala muito, né, de mudança, as pessoas resistem à mudança, etc. E é verdade, as pessoas resistem à mudança, isso não tem a menor dúvida. Mas, muitas vezes, não é a mudança que é ruim, não é a mudança que é difícil. É o período entre o estágio anterior e o novo estágio, ou seja, a transição. O período de transição, muitas vezes, é o pior dos mundos, porque o modelo antigo estava ruim, mas funcionava. Certo? O modelo novo vai ser excelente, mas não existe ainda. Então, está no meio termo, né? Está nem lá nem cá. Então, é muito importante se pensar nas estratégias de transição nesse período, porque é por aí que muitos projetos naufragam. As pessoas resistem, mas as pessoas resistem muitas vezes o processo, a indefinição que ocorre no processo, no período de transição. Como eu sempre digo, muitas vezes o problema não é técnico, o problema é cultural, comportamental, tá certo? Que é a parte mais difícil de ser superada. Feito isso, então, implementei a nova estrutura, implementei os novos processos de trabalho, está tudo funcionando direitinho, tudo funcionando bacana. Eu vou comparar aquilo que eu defini lá atrás como resultados e competências requeridas com os resultados e competências evidenciados. Vou evidenciar os gaps de competência, os gaps de resultado, ou seja, os gaps de desempenho. Aquilo que eu queria comparando com aquilo que realmente está acontecendo. Isso me dá elementos, então, para realizar ações de desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional também, para superar esses gaps, para tentar atingir aqueles desempenhos requeridos, aqueles desempenhos que são esperados da organização. Bem, isso aqui é uma visão assim, de alto nível, uma visão panorâmica. Claro que as coisas nem sempre ocorrem nessa sequência direitinho. Isso não é um fluxograma, tá certo? Isso é um modelo, é um norte a ser buscado. Muitas vezes não se consegue fazer tudo. Por exemplo, no da estrutura, muitas vezes as empresas, como eu comentei com vocês, não querem, não têm disposição para isso. Então,
revisa só processo, ou então não revisa processo, trabalha só com atribuições. Pode? Pode. É melhor? Não, não é melhor. O melhor é ter processos redesenhados, obviamente. Mas também dá para implantar competência trabalhando só com atribuições. Também dá para trabalhar com competência não revisando estrutura. Mas o ideal seria, né? Então, esse desenho aqui, esse modelo aqui, é o ideal a ser atingido, é o ideal a ser buscado. O quão mais próximo eu chegar dele, então, melhor. Tá? Então, essa é uma visão bem de alto nível, uma visão, um voo panorâmico sobre o macroprocesso de gestão de competência. Muito bem. Tem um miolo aí, tem uma essência aí, que eu considero importante, que eu gostaria de destacar um pouco mais, que é o seguinte: tudo gira em eu determinar algumas coisas e comparar com o que foi realizado. O projetado com o realizado, de desenvolvimento de competência e de obtenção de resultados. O que é isso? Isso nada mais é que um processo de avaliação de desempenho, que é a essência do processo de gestão de competência. Ou seja, a avaliação de desempenho, neste modelo a gente trabalha com competências e resultados, ou seja, uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Desenvolvimento de competências e obtenção de resultados. Nessa lógica, um é causa, o outro é efeito, ou seja, competência é causa, resultado é efeito. Se eu tenho as competências alinhadas às competências requeridas, eu tenho mais chance de obter os resultados requeridos. Se eu tiver um desalinhamento entre as competências evidenciadas das pessoas, né, e as competências requeridas, eu tenho um pouco menos de chance de obter os resultados requeridos. Como é que a gente pode observar isso? Bom, eu parto, então, inicialmente da estrutura organizacional, aquela que já foi revisada, né? Ou equipes, ou grupos de projeto, ou grupos de trabalho, ou seja, conjunto de pessoas, grupamento de pessoas estruturadas ou não estruturadas, que têm sob sua responsabilidade certo conjunto de processos de trabalho. Com isso, eu faço uma relação das atribuições. Atribuições ou processo de trabalho sob a responsabilidade desse grupo de pessoas. O que eles têm que fazer? Quais são as suas responsabilidades? Com isso, então, eu consigo determinar as competências requeridas e os resultados esperados. Ou seja, o que tem que ser feito, quais são as competências que precisam ser desenvolvidas para fazer o que tem que ser feito, e quais são os resultados esperados fazendo aquilo que tem que ser feito. Basicamente isso. De um lado. De outro lado, eu parto então do colaborador, da pessoa, né? Ou de uma equipe, ou de um grupo, ou de um grupo de projeto, ou de um pequeno grupo de trabalho, e verifico, então, quais são as competências evidenciadas que essas pessoas possuem. E verifico também quais são os resultados obtidos. Então, dos dois lados, né? O que é requerido e o que é evidenciado, em termos de competência e em termos de resultado. E comparo esses dois aspectos para obter, então, o quê? As lacunas, ou os gaps de competências e os gaps de resultados. Ou seja, os gaps, né, de desempenho. Se eu estou falando em competência e resultados, estou falando, então, em desempenho. Para quê? Para que eu possa, então, elaborar e implementar planos de desenvolvimento profissional, tentando aproximar mais, né, as competências e resultados requeridos e as competências e resultados evidenciados ou obtidos. Com isso, eu consigo, então, montar o que eu chamei de um mapa de desenvolvimento profissional. Alguma coisa assim. Eu tenho no eixo horizontal os indicadores quantitativos, ou seja, os resultados, e tenho no eixo vertical os indicadores qualitativos, ou seja, desenvolvimento de competência. O processo de avaliação de desempenho atribui graus, atribui pontuações a esses dois aspectos, a essas duas avaliações. Avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. E traça plano de desenvolvimento profissional por competência. Ou seja, qual é a ideia? Elevar a pessoa de uma posição não tão interessante, né, para uma posição melhor nesse mapa de desenvolvimento profissional. É claro que o percurso nem sempre é tão retinho assim, tá certo? Ele vai, volta, vai para trás, vai para frente, mas isso seria, então, um acompanhamento ao longo de um determinado período. Vamos supor que a avaliação de desempenho seja semestral ou anual, então, entre 2, 3, 4 anos, a pessoa traça um desenvolvimento profissional.
E o plano de desenvolvimento profissional, para que ele serve? Para tentar impulsionar a pessoa de uma posição não tão interessante, né, para uma posição mais bacana, mais legal, mais interessante. Isso com base nos planos de desenvolvimento profissional, que vão tentar, então, superar as lacunas de competência e dar mais ferramentas para que sejam obtidos os diversos resultados. E dentro de cada posição dessa aqui, então, teremos então algumas estratégias de desenvolvimento profissional. Treinamentos, palestras, leitura de livros, assistir filmes, intercâmbio, enfim, várias estratégias de desenvolvimento profissional para formando o plano de desenvolvimento, né, para que para que o profissional faça esse trajeto. Muito bem. Parecido com isso, então, um pouquinho parecido com isso, tem um psicólogo húngaro, chama Mihaly Csikszentmihalyi, que ele propôs o seguinte, olha só que interessante. Ele fez uma pesquisa sobre a felicidade, como as pessoas se sentem felizes. E ele descobriu o seguinte, que a felicidade ela é conseguida quando você tem um equilíbrio entre as habilidades e os desafios. Veja só que interessante a correlação com o nosso modelo aqui. Eu tenho aqui os indicadores qualitativos, que são as competências, e os indicadores quantitativos, que são os resultados. Que as competências é o equivalente lá às habilidades, e os resultados são equivalentes lá aos desafios. Ele só trocou, ele não, né? Eu que troquei os eixos. Então, eu tenho desafios e habilidades. Se eu tiver baixa habilidade e alto desafio, é ansiedade. Se eu tiver baixo desafio e alta habilidade, é um relaxamento. E por aí vai, né? Sendo que quando você tem o equilíbrio, você está trabalhando num estado de fluxo. Bom, qual o objetivo? O objetivo é que nós montássemos planos de desenvolvimento profissional para que as pessoas todas entrassem em estado de fluxo. O que é o estado de fluxo? É aquela situação na qual as coisas fluem, né? O nome está dizendo, as coisas fluem, as coisas acontecem com facilidade. Você tem a competência requerida, a competência necessária, aquilo funciona adequadamente. São aquelas atividades que você fala, você não vê o tempo passar, fala, puxa, já passou 2 horas, nem percebi. Você tem prazer em fazer o que você faz. Então, a ideia, né, uma ideia idílica, naturalmente, é que todas as pessoas da organização trabalhassem em estado de fluxo, ou seja, trabalharem muito mais felizes, consequentemente com maiores resultados. Bom, gente, essa é a nossa visão sobre o processo de gestão de pessoas por competência. Espero que tenha agregado alguma coisa, espero que tenha trazido alguma novidade, e nós estamos à disposição no nosso site, nossos cursos estão disponíveis a vocês. Se tiverem interesse, www.lfreiras.com.br. E muito obrigado pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo.